Hoje nós vamos usar o telão, para quem quiser abrir. A palavra está em Salmos 55. Salmos 55. A gente vai usar o telão, mas quem quiser acompanhar na família, queremos que nascer através da Tua palavra. Então, neste momento, Senhor Jesus, abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, Senhor. Que não venha ser o meu eu, mas que seja o Senhor a me usar aqui nesta noite. E que essa palavra, Senhor, venha falar ao coração de cada um que está aqui com o coração aberto, com o coração sincero. E que nós possamos sair daqui transformados, cheios, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder. O Senhor fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então nos traz, Senhor Jesus, a verdade que o Senhor quer falar conosco aqui hoje. Eu entrego este momento nas Tuas mãos, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, já te louvando e te agradecendo, pois nós cremos, ó Pai, numa palavra maravilhosa, direcionada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Amém. Eu quero começar hoje com quem estava aqui domingo. Quem aqui foi abençoado pelo culto de domingo? O culto de domingo foi um culto muito forte. E desde quando a pastora leu esse versículo, passou esse versículo, eu fiquei muito mexida e fiquei muito impactada com esse versículo. Aí em casa também, junto com a obreira Larissa, a gente estava discutindo a força, né? O impacto que tem esse versículo, que diz assim: o melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Gente, para quem está acostumado a ser um guerreiro, essa palavra foi uma surra. Eu, pelo menos, saí no domingo bamba com a porrada que eu tomei. E é muito engraçado que eu já sabia que eu ia pregar hoje, por conta do meu aniversário de ontem. E eu tinha planos, tinha na minha mente do que eu queria falar. E aí, desde domingo, coisas foram acontecendo que Deus foi me direcionando, mais ou menos porque Ele queria que eu falasse. E aí eu orei, tirei uma palavra hoje, e aí a palavra confirmou aquilo que Deus queria falar. Então, que nós venhamos receber, até eu falei, comentei com a obreira, ela falou assim: tem alguém que não entendeu a mensagem, porque Deus falou domingo, falou terça, aí na quinta, manda de novo. Gente, vamos abrir o nosso coração para a palavra, para aquilo que o Senhor quer falar, porque enquanto a gente não receber, não entender, não vai continuar falando, amém? Mas agora, sem brincadeiras, né? Quando eu ouvi essa palavra, automaticamente eu trouxe ela para a minha vida, né? E eu sou uma pessoa que muitas vezes na minha vida eu agi sendo agressiva, sendo até muitas vezes violenta, uma pessoa mais, às vezes, grossa, mais ríspida no falar, até quando eu não queria. Muitas vezes eu falava, aí a obreira Larissa, a gente tem um costume, né, que quando às vezes eu estou falando mais brava, aí ela fica do outro lado, ela vai assim, me dando sinais, porque às vezes eu estou falando, e dentro da minha cabeça, gente, com toda sinceridade, eu estou calma, eu estou tranquila. E aí ela fala assim, sabe aquela hora? Então, você não podia ter falado daquele jeito. Eu falei, mas eu falei normal. Ela falou, mas quem te ouviu não estava te ouvindo normal, parecia que você estava brigando. E aí, um tempo atrás, eu estava refletindo sobre isso, e eu pensei assim, será que eu nasci assim? Que eu nasci com esse jeito guerreira, vamos usar uma palavra bonitinha de ser? E eu fiquei pensando muito sobre isso, se eu já tinha nascido assim, se essa minha vida foi, se eu vim com essa característica, porque desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. E aí eu comecei a pensar na minha infância, comecei a pensar no meu passado, comecei a pensar em coisas que pudessem ter me levado para esse lado. Até comentei com a obreira e falei assim, a vida inteira nós somos parceiras, né? Nós temos 2 anos e meio de diferença, e desde que eu me conheço por gente, ela está na minha vida. E a obreira Larissa, ela é o oposto de mim. Ela é mais calma, ela é mais tranquila. E aí ela estava falando assim, mas na verdade, eu não era assim. Eu lembro de mim mais agressiva, eu lembro de mim mais explosiva. No começo que ela começou a trabalhar na fábrica, ela viveu falando assim, eu vou morrer do coração a qualquer momento. Porque ela ficava nervosa com as coisas, com as situações,
e ela falava que ela sentia o coração dela acelerado e ela achava que ia explodir. Mas com o tempo ela foi aprendendo, ela foi errando e ali aprendendo com os erros. E uma das coisas que ela aprendeu a ter com o tempo foi ter calma. Porque hoje eu considero ela o oposto do que eu sou. E aí a gente estava discutindo sobre isso, né? E eu queria que a igreja hoje pensasse na sua vida. Aqui eu falei desse, a gente falou sobre as emoções. E esse ponto foi um ponto que falou comigo, porque é uma coisa que eu luto, né? Uma coisa na minha vida. Mas eu quero que a igreja, eu quero que você pense qual característica ou qual jeito que você tem, que a vida inteira você teve e que você acha que isso é seu, que isso é normal e você já até acostumou. Porque quantas vezes a gente ouve pessoas, né? Eu até lembro a gente fala assim, ah, mas esse é o meu jeito, mas eu sou assim, mas eu nasci assim. Você lembra de você bebê? Bom, será que quando eu era bebê, eu era uma bebê brava? Eu era uma bebê grossa? Eu era uma bebê que brigava? Eu era uma bebê rígida? Eu não conheço bebê assim. Normalmente bebê é risonho, normalmente bebês são mais carinhosos, são mais simpáticos, são mais brincalhões. Aí eu estou vendo aí assim, a Estela. Vamos dar um crédito para a Estela, ela nasceu na pandemia, ela nasceu em outro momento, ela nasceu num momento difícil no mundo, ela devido para os adultos, piorou para um bebê. Ela cresceu ali os primeiros meses da vida dela, só pai, mãe e vó que estava no quintal. De repente ela veio para um lugar cheio de gente querendo pegar ela também. Vamos dar um crédito para ela. A Estela, tirando a Estela, os bebês normalmente são simpáticos. E aí eu quero que você pense na sua vida. Qual característica, qual jeito, qual coisa que você aceitou para si, que você fala assim, não, mas eu sou assim. Isso é meu, esse é meu jeito. Eu sempre fui assim. Quando na verdade, nós acabamos de louvar. Nós como cristãos, a partir do momento que a gente se converte, a gente tem que ser aquilo que Deus diz que nós somos. E no domingo, a vida inteira, né, 31 anos da minha vida, eu sempre aceitei um jeito agressivo, grossa de ser. E aí no domingo Deus me fala assim, eu prefiro o pacífico. Eu prefiro o paciente do que o guerreiro. E eu achava que em alguns pontos da minha vida isso era uma qualidade, isso era uma coisa boa. Eu ser assim. Ou eu já estava acostumada, já era normal, já era natural. E aí Deus vem com essa porrada dizendo, não, mas não é assim. E talvez é isso que Deus ele quer nos ensinar nesses cultos, né? A gente vem falando muito sobre emoções, sobre jeito, sobre personalidade. Talvez a gente olha às vezes as crianças, como a Estela. Eu lembro que logo quando a Estela que voltou à igreja, que a gente falou assim, ó, a gente não vai ficar falando que ela é desse jeito, que ela é brava, que é o jeito dela. Não, vamos profetizar sobre a vida dela para que o jeito dela possa mudar. E hoje, claro que tem os seus momentos de criança, de sono, às vezes de chatice, mas normalmente quem conhece ela é uma criança que abraça, que quer ficar em cima, que quer brincar, que quer correr, que é feliz, que é alegre. Mas se a gente tivesse declarado, não, é o jeito dela não falar com ninguém, é o jeito dela ser birrenta, é o jeito dela ser assim, será que hoje ela seria uma criança transformada? Ela seria uma criança diferente? E talvez na sua vida você carrega há anos uma característica, um jeito. Porque o meu jeito muitas vezes me deixava desconfortável. Porque quando eu via, eu já tinha magoado a outra pessoa. Quando eu via, o meu jeito de falar já tinha feito a outra pessoa ficar triste, chateada, brava comigo. Porque a pessoa achou que eu tinha sido grossa, quando na verdade eu nem queria ser. E talvez o seu jeito te traga alguns desconfortos, que você olha e fala assim, eu não queria ser assim. Mas é o meu jeito, eu nasci assim. Quando na verdade não. Nós temos a chance de mudar. E como eu falei da Aurélio Larissa, Deus ele vem nos ensinando que aquilo que a gente, que está em nós, que não é de Deus, que não vem dele, nós temos a oportunidade, a chance de pedir a transformação. O nosso Deus é um Deus de transformação. Então talvez você foi uma criança que ali na sua casa você era acostumado, por ser a criança mais velha, a ter responsabilidades muito cedo, a assumir coisas que não eram de criança, era na verdade de um adulto, mas pela negligência do adulto, você teve que assumir as
pessoa, você é a pessoa cansada, você é a pessoa sobrecarregada, você é a pessoa que não tem paz, você é a pessoa que, na hora de dormir, de descansar, está pensando no problema, está pensando no que você vai fazer amanhã. E isso não é seu. Essa característica, é bom ser a pessoa que resolve, a pessoa que organiza? Sim. Mas a pessoa que carrega o mundo nas costas, que pega o problema de todo mundo para resolver, porque você cresceu tendo que ajudar sua mãe, tendo que ajudar seu pai, tendo que ser, muitas vezes, como no meu caso da obreira Larissa, a mãe dos meus irmãos. Então eu tinha que pensar o que meus irmãos iam comer, o que meus irmãos iam vestir. Então eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Responsabilidades que não eram minhas. E aí a gente cresce e a gente continua carregando isso. Às vezes você é a pessoa, por exemplo, que tem ali a sua debilidade é a omissão. Por você ter uma infância onde você via as coisas, você tinha que ficar quieto, você tinha que ficar calado, você cresce sendo o adulto que até hoje é omisso. Quando você teria que se posicionar, quando você deveria impor a sua opinião, impor o respeito, não. As pessoas te tratam, as pessoas te desrespeitam, ou muitas vezes você assiste uma situação de injustiça e ao invés de você ir lá defender, ao invés de você ir lá se impor, você se cala. Porque quantas vezes na infância a gente ouviu assim, engole essa lágrima, para de chorar, fica quieto. Quantas vezes? E aí, quando chega na fase adulta, você tem que falar, você tem que impor. E aí, Deus tem nos dado uma semana onde a gente precisa reconhecer as nossas emoções, reconhecer que nós temos medos, inseguranças, tristeza, até mesmo como adultos. Mas aí você era criança e tinha que ficar calada. Então aí chega hoje, é difícil você ser o adulto que reconhece. Você é o adulto que pode falar com o outro. Sendo que quando você era criança, quando seu pai e sua mãe deveriam te dar ali a mão, te estender, ouvir as suas lágrimas, ouvir o seu choro, eles mandavam você calar a boca. Aí hoje você não consegue falar aquilo que você sente. Você não consegue dividir. Fica travado. Mas Deus ele quer que a gente mude esse cenário, que a gente trate isso no nosso coração. E já que viver em Cristo é viver uma vida transformada, então a gente também precisa transformar as nossas emoções. A gente precisa também transformar o nosso jeito, aquilo que a gente achou que era nosso, que era normal, quando aos olhos de Deus não é. E eu quero trazer aqui a palavra que diz assim, evangelize as suas emoções. 3 passos para pregar para a sua alma. Então, como eu falei, né, hoje nós vamos pregar para a nossa alma, para aquilo que está dentro de nós. O ID também deve ser para cada canto da nossa alma. Para ficar mais fácil de lembrar, use o método ID para pregar o Evangelho para as suas emoções. Então Jesus, quando ele veio aqui, ele falou para os discípulos o quê? Ide por este mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então quando a gente pensa no ID, a gente pensa sempre em falar para o outro. Evangelizar alguém, falar da palavra para alguém, cuidar de alguém, falar de Jesus, falar o nosso testemunho. Mas hoje nós vamos aprender a falar o ID para nós mesmos. Para a nossa alma, para aquilo que está dentro de nós, para que assim a gente seja curado, para que assim a gente seja transformado ao ponto de estar pronto para pregar o ID que Jesus nos ensinou, o ID para outras criaturas. E no próximo diz assim, que é o I, né? Identifique as emoções e dê um nome para aquilo que está sentindo. Por exemplo, estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo ansiedade. Muitas vezes nós passamos um dia na correria e a gente nem sabe aquilo que nós sentimos. Nós nem sabemos, nós não somos ensinados a dar nome aos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente olha para uma criança, por exemplo, e às vezes a criança está chorando e ela não sabe identificar por que ela está chorando. Ela não sabe aquilo que ela está sentindo. E é muito engraçado porque, agora falando, eu lembrei que tem uma dos nossos adolescentes que teve o culto do Pentecoste. E aí, ele estava muito emocionado no culto, e quando acabou o culto, ele procurou a obreira Larissa, e ele falou assim, tia, eu senti uma coisa muito forte no culto, eu senti um calor dentro do meu peito, e aí eu comecei a chorar, mas eu não conseguia não chorar, eu não queria chorar, mas quando eu estava chorando, e meu coração estava quente, estava
ele estava sentindo. Ele passou por uma experiência com Deus, e se ele não tivesse procurado a obreira, ele nem ia saber o nome daquilo que ele sentiu. E quantas vezes, né, na nossa vida, na nossa infância, a gente sente coisas, a gente viveu coisas que a gente nem sabe. Tem coisas que hoje eu olho como adulta e eu falo, aquilo que eu senti, aquilo que eu passei, então era isso, esse era o nome. Mas eu não sabia dar na época. E quando a gente olha uma criança, muitas vezes, e eu falo de criança porque os adultos têm a mania de achar que a criança não tem problema, de que criança não sente, de que a vida da criança é só brincadeira. Mas na verdade as crianças são inteligentes, elas percebem as coisas. E falando das nossas crianças, piorou. Porque são crianças que estão ali na casa, vendo o pai brigando com a mãe, vendo às vezes a falta de alimento, a carência que existe ali, tanto de afeto quanto de alimento dentro da casa, e são crianças que já sentem mágoa, que já sentem tristeza, que já sentem raiva, mas elas sequer sabem o que elas estão sentindo. Elas não fazem ideia. E a gente precisa ser o adulto que vai ter empatia, o adulto que vai ter compaixão. Eu estava falando isso em casa esses dias, que as nossas crianças, elas têm o costume de toda hora brincar de brincadeira de mão. Toda hora a gente chama a atenção porque elas estão brincando de brincadeira de mão. E você acaba de falar aqui na frente, quando chegar lá atrás, as mesmas crianças estão brincando com brincadeira de mão. E aí, eu parei para pensar, e eu estava pensando na minha infância com a Maria Larissa, a gente também tinha essa mania de brincar de brincadeira de mão, de brincar de lutinha, de se bater, mesmo sendo menina. E aí, Deus me fez pensar que talvez essa tendência a brincar com brincadeira de mão, seja por conta de tanta violência que eles estão acostumados a ver. É normal para eles bater, é normal para eles xingar, é normal para eles chutar, porque é isso que eles veem. Então às vezes a gente briga, e a gente fala, mas eu já te falei quantas vezes, mas o fato da gente falar não muda a realidade deles. O fato da gente ficar aqui ensinando e falando 3 vezes na semana, não muda o que eles vivem lá fora. Eles moram numa comunidade onde tem violência dentro e fora de casa. Então é normal para eles, como era normal na nossa infância. Como a gente cresceu num lar onde a gente via a agressão, a gente via o nosso padrasto batendo na nossa mãe, então era normal pra gente brincar de brincadeira de mão. Não era uma coisa abominável, não era uma coisa de outro mundo. Então a gente precisa identificar e dar nome aos nossos sentimentos, porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente reconhece que existe um problema. Você só pode pedir para que Deus te cure da tristeza, te cure da mágoa, te cure do ódio que às vezes você tem por alguém, da raiva que você tem por alguém, se você reconhecer e identificar que você tem aquilo. Mas se você colocar na cabeça e falar, não, eu não tenho raiva, não tenho ódio, não sinto tristeza. Porque eu estou falando de sentimentos, de emoções ruins, porque normalmente é aquilo que a gente não quer sentir. Porque alegria, amor, felicidade, orgulho, né, no bom sentido, gratidão, são coisas que a gente quer sentir. Mas quando é um sentimento ou uma emoção ruim, a gente se nega. A gente não quer assumir que a gente está sentindo aquilo. A gente não quer assumir que muitas vezes uma situação nos frustrou, nos deixou frustrado. E aí você não sabe como lidar. Mas se você nem reconhece o que você sente, como você vai lidar com aquilo? Então o primeiro ponto é a gente identificar. E eu quero falar de um personagem, eu quero falar de um personagem aqui, e antes de eu falar o nome dele, eu quero ler a passagem, e eu quero que vocês me digam se vocês sabem quem é esse personagem. Pode colocar? A palavra diz assim, ó, em Salmo 51, em Salmo 55, 1 e 2. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores o meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Aí no próximo, no 4, diz assim, ó, dentro do meu peito, meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e de pânico e não consigo parar de tremer. Alguém sabe quem é esse personagem? Davi. Mas quando a gente pensa em Davi, a gente pensa nessa pessoa? Porque quando a gente pensa em Davi, a gente pensa no guerreiro, a
homem que lutava, no homem que salvava ali o seu povo. E aí, de repente, eu pedi a palavra para Deus, e aí foi essa passagem que ele me passou. Uma outra visão de Davi, um outro ponto. E é muito engraçado porque quando a gente pensa em Davi, a gente pensa no guerreiro, e o próprio Deus olha para Davi como guerreiro. Tanto que quando ele fala que vai construir o templo, que ele vai construir ali a casa de Deus, o que Deus fala para ele? Não, quem vai construir é o seu filho. Porque você é um homem de guerra, você é um rei de guerra. Então até a voz de Deus, ele era um guerreiro. Mas aqui, quando Davi se vê numa situação ali, onde o próprio amigo dele ali trai ele, e aí se levanta contra ele, nessa passagem é isso que retrata, né, no Salmo 55, ali ele é traído por um amigo, e aí por isso que ele está nessa situação, angustiado. Mas ali ele reconhece diante de Deus, e eu fiquei pensando, para um homem como Davi, que era um homem forte, que era um guerreiro, que era um líder, ele liderava um povo. E diante de Deus, ele tem que assumir que ele está com medo. Ele está com tanto medo que ele treme. Ele está com pânico. É mais do que medo. Ele está com pânico. E aí, muitas vezes, nós, diante de Deus, não queremos assumir aquilo que a gente sente. Por vergonha, por orgulho, por comodismo. Porque quando você reconhece aquilo que você sente, ele te dá a permissão de tratar aquilo. Mas se você não reconhece, você deixa ali, fica tudo na gaveta, fica tudo no lugar e fica tudo certo. Quando na verdade não. E Davi, com toda a sua grandeza, porque quando a gente fala, até as pessoas que não leem a Bíblia conhecem a história de Davi, sabem quem foi Davi. Mas ninguém fala dessa parte. Da parte vulnerável, da parte frágil. E às vezes, na nossa vida, nós precisamos tantas vezes ser os guerreiros, ser o que resolve, ser o que cuida, ser o que organiza, que aí quando a gente chega diante de Deus, a gente também chega armado. A gente também chega com armadura. A gente também chega com a postura de que está tudo certo, eu resolvo, eu cuido. Quando, na verdade, diante de Deus, a gente tem a oportunidade, a chance de mostrar as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, aquilo que nos aflige, aquilo que nos dá medo. E quando eu li essa passagem, eu pensei em Jesus, quando ali ele vai ao Getsemane, ele ora a Deus, e ele assume ali para Deus que ele iria fazer a vontade de Deus, mas se fosse possível, que pudesse afastar aquele cálice dele. E quando a gente pensa em Jesus, Jesus era maravilhoso, Jesus era o que curava, Jesus era o que cuidava, que multiplicava, que ressuscitava. E ali ele estava com medo. E muitas vezes a gente tem medo de sentir medo, de reconhecer que a gente está com medo, de reconhecer que a gente está com raiva, de reconhecer que a gente está preocupado. Mas Deus ele quis trazer essa palavra hoje para que a gente possa se colocar diante dele. Diante dele as nossas aflições, diante dele as nossas preocupações, os nossos anseios, aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos incomoda e aquilo que não é nosso, porque aquilo que Davi sentia não define Davi, o medo não define Davi, o pânico, o medo de morrer não define Davi, a raiva que ele estava sentindo naquele momento não definiu Davi. Então aquilo que você sente, mas que você não se orgulha, ou que você tem muitas vezes vergonha de reconhecer que você sente, não vai definir você. Não pode definir você. Assim como eu falei no começo, um jeito bruto, grosso de ser, não pode me definir. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso que vai me definir. O que me define é o que Deus acha sobre mim. E sobre a sua vida da mesma forma. Talvez até aqui você carregou um nome que você não queria estar carregando. Um nome que colocava você para baixo ao invés de colocar você para cima. Mas aí Deus vem para te falar que você é filho de Deus. E que sendo filho de Deus, você pode ter a chance de transformação, de mudança, se assim você permitir. Amém? E aí no próximo diz assim, ó. O D. Desapegue. Você não é o que você sente. A mente mente. E não podemos nos apegar demais ao que sentimos. Nossas emoções são a
Emoções são só emoções. Então, eu achei muito forte que ele fala assim, que a mente mente. E muitas vezes, né, a nossa maior batalha, a nossa maior guerra, diferente de Davi, que tinha ali inimigos físicos e que ele tinha que guerrear literalmente, né? Muitas vezes o nosso maior inimigo, a nossa maior batalha, como nós roubamos aqui, somos nós mesmos, a nossa mente. Nós estamos há uma semana falando sobre emoções, Deus tem nos dado palavra, tem dado direção, tem nos mostrado um caminho. E às vezes você está aqui, você ouve, você recebe, você fala, não, isso é para mim, eu vou mudar, eu vou lutar. E aí quando chegar lá fora, os seus pensamentos, a sua mente, fala que você não vai conseguir, fala que você não é capaz. Mas para que mudar? Já está tudo certo assim, a vida inteira você foi assim. Para que mudar agora? Para que mexer no que está quieto? Quando na verdade isso é mentira. E a gente precisa lutar contra os nossos pensamentos, a gente precisa lutar contra a nossa mente. A gente precisa alimentar, na verdade, a nossa mente com coisas boas, com coisas positivas, com a palavra de Deus, com louvor, para que os nossos pensamentos não nos levem para o buraco. Porque a nossa própria mente tem o poder de nos destruir ou de nos fazer vencer. É aqui que começa. É aqui que começa o pecado, é aqui que começa a decisão que você vai tomar. Porque antes de você tomar a atitude de se lançar para Deus, você primeiro pensa. E às vezes repensa, e repensa de novo. Quantas vezes você falou que ia mudar de vida? Você planejou, você já tinha um plano perfeito na sua cabeça. E aí tem uma coisa que deu errado, você já volta atrás. E aí você já repensa, e aí você já cogita. Eu acho incrível a capacidade da mente humana de negociar. De negociar. Dentro da sua mente você negocia todo o tempo. Se você falar assim, ó, tá ouvindo a palavra e fala, não, eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar o vício, eu vou resolver a minha vida, eu vou me organizar, isso vai ser diferente. Aí a sua mente já começa. Não, mas só hoje. Amanhã você faz. Amanhã você muda. Amanhã você começa. Amanhã vai ser diferente. Não, mas segunda-feira. Que quinta-feira, gente? Quem muda de vida na quinta-feira? Dia de mudança de vida é segunda-feira. Não é quinta-feira. Quem aqui tem uma alimentação, por exemplo, ruim e começa um regime, ou começa a comer saudável na quinta-feira? Ninguém. O que a gente fala? Na segunda. Eu falei isso hoje. Eu tô com a minha cara cheia de espinha. Aí a Bruna falou assim, ó, é o seu corpo pedindo para você mudar a sua alimentação. Aí eu falei, é que foi meu aniversário, fim de semana tem outros aniversários, tem outros compromissos. Na segunda, eu começo. Eu falei isso hoje. E a gente é assim. É assim com a nossa saúde, é assim com a oração, com a saúde espiritual, é assim com a organização. A gente está no propósito de ter uma vida mais organizada, de nada faltando, nada quebrando, nada fora do lugar. E aí eu falo, não, na segunda eu vou fazer uma faxina na minha casa, vou começar a organizar na segunda. E aí de segunda em segunda, você vai jogando para frente, nós já estamos em agosto, daqui a pouco é dezembro, 2025 acaba, e aí nada foi mudado. Nada foi transformado. Por quê? Por causa da nossa mente. E a gente precisa mudar a nossa mente. Porque senão não adianta. E eu vou dar um exemplo dessa mente que eu acredito que todo mundo conhece. Todo mundo conhece aqui uma pessoa, por exemplo, que já fez uma cirurgia para emagrecer. Todo mundo já conhece. E aí eu acredito que todo mundo já conhece alguém que fez uma cirurgia para emagrecer. A maioria dessas pessoas voltaram a engordar. Por quê? Porque ela não mudou a mente, ela mudou o corpo. Ela foi lá, cortou, apertou, costurou um novo corpo. Só que a mente dela continua sendo a mente da pessoa que come sem parar, que desconta as suas ansiedades, as suas preocupações na comida, não faz exercício, não cuida da sua rotina, não mudou a rotina. Ela é a pessoa magra, mas tem a mesma rotina que fez ela engordar. Então, automaticamente, ela vai engordar novamente. Isso em todos os sentidos. Se você é a pessoa que decidiu abandonar o pecado, mas a sua rotina, a sua vida, a sua mente continua sendo de pecador, de pessoa que comete aquele pecado, de viciado, adivinha, você vai voltar a pecar. Você vai voltar a errar. Porque você tem que mudar a sua mente. Junto com as nossas ações, a nossa mente precisa mudar.
Isso em todos os sentidos. Em todas as áreas da nossa vida. Se você é a pessoa, por exemplo, que hoje é endividada, você fala, a partir de hoje, eu vou colocar minha vida financeira em ordem. Eu vou me organizar, vou tentar pagar aos pouquinhos, mas uma hora vai acabar, eu vou organizar, vou administrar minhas finanças. Mas aí, se você tomar essa decisão, mas aí quando chega a noite, você pede pizza, e aí se você está lá, no aplicativo da Shein, comprando roupa, se você é a pessoa que não pode ver um compromisso, está saindo para gastar, mudou alguma coisa? Só a decisão não adianta de nada. Chegar no final do mês, você vai continuar com o cartão estourado, vai continuar sem dinheiro, porque você não mudou a sua rotina, porque você não mudou o meio, porque você não mudou a sua mente. Porque você nem sabe o quanto você gasta. Você nem tem um cálculo do que você gasta. Você só sai gastando. E você não sabe onde vai parar. É quando você vê, já não tem mais. Mas porque você não mudou a mente. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente. E no próximo diz assim, ó, em Salmo 55, 6, 8. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Então, quando a gente pensa em Davi, no rei Davi, a gente imagina que nessa situação ele só queria fugir. Ele queria fugir. Ele queria ser uma pomba. Ele era o rei Davi, mas ele queria ser uma pomba. Para poder voar para bem longe, para voar para o deserto. Aí eu estava conversando com a Brenda e falou assim, Davi, se você encontrar esse lugar de descanso, você me fala. E quantas vezes nós não somos assim? Diante do problema, diante da dificuldade, tudo que a gente quer é fugir. E aí, às vezes, você é a pessoa que foge dormindo, que foge numa série, que foge na comida. Já que a gente não é uma pomba para voar para o deserto, e aí você voa, você foge para aquilo que, como a pastora falou, a pessoa do mundo, ela foge, ela se refugia na bebida. E aí o cristão, como ele não bebe, ele se refugia na comida, na série, no sono, no celular, no joguinho. Então, é diferente da pessoa do mundo? Não. Você só tem um nome, você só dá nomes diferentes para o seu refúgio. Quando na verdade a gente deve se refugiar em Deus. Porque aqui Davi, apesar do desejo dele era fugir, ele estava orando. Essa é a oração de Davi. E aqui ele não tem vergonha de falar para Deus que o desejo dele era fugir. Porque às vezes você vai sentir, você vai pensar. Essa não é a questão. A questão é o que você faz. A questão é como você age, quais são as atitudes, quais são as suas reações diante do problema. Davi, quando se viu ali traído pelo amigo, e era um amigo próximo, a Bíblia fala, o Salmo fala, ele foi recorrer a Deus. Porque talvez se ele agisse com a força do braço dele, ele faria igual ele fez lá com Batseba, que de rei se tornou adúltero, depois mata, e aí quando ele vê, vira uma bola de neve. Mas ele aprendeu, e aí ele vai se refugiar em Deus. O problema é que muitas vezes a gente está tão acostumado a fugir dos problemas e acumular mais problemas que a gente não percebe que fugir não é a solução, que fugir não resolve. Porque, bom, quando você chega na sua casa, e ao invés de você, por exemplo, encarar que você tem um filho para educar, uma casa para administrar, um casamento para zelar, você entra no seu quarto, fecha a porta, fica ali focado na sua série, no seu mundinho fechado, os problemas continuam lá fora. Não foram resolvidos. E não vai ser. Da mesma forma que a gente fala que a pessoa que bebe não resolve o problema dela, porque no outro dia o problema continua lá, quando você foge dos seus problemas e não resolve, eles continuam lá. E existe a possibilidade maior ainda de que o que era um problema vira 2, 3, 4, 5, e quando você vê, vira uma bola de neve. Então que a gente venha procurar o nosso refúgio, né, em Deus. No próximo. E aí eu fui procurar qual era o significado de emoção. E aí fala assim, ó, a
estímulo emocional competente. Isto é, ela está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. E aí, quando eu li o significado, eu estava pensando, como eu falei, pensando em mim, e eu sempre justifiquei os meus instintos de raiva, os meus picos, com alguma coisa que acontecia. Então, deu algum problema no pedido na fábrica, alguém me falou alguma coisa, ou alguém não fez alguma coisa, porque era aquilo que mexia comigo, que desencadeava a raiva em mim, e aí eu explodia, e eu justificava que a minha atitude era a ação daquela pessoa. Mas, na verdade, o que acontece do lado de fora não pode me desequilibrar ao ponto de eu colocar a minha raiva para fora, brigando, falando mais alto, sendo agressiva. Então, a culpa, na verdade, que eu falava que era da situação, era minha. Porque eu não tenho controle da situação. Eu não tenho controle do outro, do que o outro faz. Mas eu tenho controle da minha vida, daquilo que eu sinto, de como eu reajo. E você da mesma forma. Então, às vezes você culpa o outro, você culpa a situação, aquilo que aconteceu, o seu patrão, o seu filho, o seu marido. Quando, na verdade, a forma como você reage às coisas é responsabilidade sua. E você deve administrar. E se você não consegue, a Bíblia fala assim, pedir, dar-se usar. Muito tempo eu falei, mas eu não consigo ser mais calma. E aí, Deus foi lá e me deu o ministério das crianças. Que às vezes eu preciso agir um pouquinho mais enérgica por conta daquilo, como as nossas crianças têm a carência até de educação, então a gente precisa ensinar para eles até as coisas básicas, mas até isso eu preciso fazer com amor. Até isso eu preciso fazer com paciência. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, que é assim, se você pede para Deus paciência, meu amado, o que você mais vai ter no outro dia são conflitos. Você não vai ter um dia de paz. Você vai ter um dia onde várias coisas vão acontecer para testar a sua paciência. Para você colocar em prática. É assim que você ganha paciência. A pessoa que não tem. É vivendo conflitos aonde você vai ter que respirar, se acalmar, aonde você gritaria e você respira. Então, se você é a pessoa, por exemplo, que é omissa, a pessoa que, por exemplo, não consegue falar quando tem que se impor, não espera que as coisas vão acontecer calmas para que você não precise falar. Não, pelo contrário. Vão acontecer várias situações aonde você vai precisar treinar. Se você é a pessoa, por exemplo, que é controladora, a pessoa que quer estar no comando, no controle de tudo, vão acontecer situações aonde você vai ter que se controlar e deixar o outro, e às vezes deixar Deus. Porque falando de emoções, a pessoa, por exemplo, que é controladora, às vezes ela quer controlar os planos de Deus. Porque se não sai do jeito que ela quer, ela fica com raiva de Deus. Porque como ela está acostumada a controlar e cuidar de tudo, tudo sai do jeito dela, tudo é como ela quer, tudo como ela faz, até diante de Deus, ela se porta da mesma forma. Aí Deus vai lá e mostra situações onde ele mostra que nós não temos controle de nada. Porque Ele está no controle de tudo. Até quando a gente não quer. Até quando a gente não entende. Acontecem situações onde foge do nosso controle. E aí a gente tem que recalcular a nossa rota. A gente estava achando que ia ser o plano perfeito. E aí Deus mostra que não vai ser assim. E aí você se vê tendo que mudar tudo aquilo que você tinha planejado. Tudo aquilo que você já achava que era certo. Mas nada é certo. Nem o nosso amanhã. Porque é Deus quem controla, é Deus quem sabe. Então que a gente venha trabalhar e treinar isso em nós. E aí, o E de evangelize as suas emoções. Conte a verdade do Evangelho para as mentiras que a sua alma acreditou sobre você. Cada camada e cada cômodo da alma precisa do Evangelho de forma profunda para ser livre. Identifique o que sente, identifique você em meio ao que sente e receba a identidade do Evangelho. Então, eu estava falando sobre a gente falar do Evangelho para outras pessoas. E muitas vezes nós vamos ser
falar do Evangelho, da Palavra de Deus, para nós mesmos. Como eu falei, a pastora falou aquela passagem que eu não conhecia no domingo, e eu estou repetindo ela para mim mesma, não para o outro, não para alguém, mas para mim. Para que a minha alma possa entender que eu não sou guerreira, no quesito agressivo da palavra. Eu posso ser paciente. Eu sou paciente, na verdade, eu não posso ser, eu sou. E muitas vezes você vai ter que ler a palavra de Deus e falar para você. Quando você se sente fraco, você olhar e falar assim, ó, seja forte, seja corajoso, porque Deus é contigo. Acalma a sua alma e procurar na palavra de Deus o refúgio que a nossa alma necessita. E é muito engraçado porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de, quando nós oramos e a gente tira uma palavra, Deus, ele esclarece, ele fala conosco exatamente aquilo que a gente precisa ouvir. Mas muitas vezes você nem sequer abre a palavra de Deus. Como você vai falar do Evangelho para a sua alma se você não lê o Evangelho? Se você não abre a Bíblia? Porque falar do Evangelho para a sua alma é falar aquilo que Deus acha a seu respeito, acha a respeito da sua alma. Então, quando a sua alma está perturbada, quando a sua alma está angustiada, o que a palavra fala? Aquieta a sua alma. Porque o seu refúgio vem de Deus. Mas para isso a gente precisa ler, a gente precisa ter acesso, a gente precisa ter intimidade para que a gente possa falar. Da mesma forma, você precisa conhecer a palavra de Deus para falar dela para outra pessoa, para falar para você mesmo, você também precisa conhecer. Senão você não fala. E Davi, ele viveu assim, ó. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite. Clamo angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim, Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Pois os meus inimigos não querem mudar a sua conduta. Eles não temem a Deus. Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Então ele encerra esse Salmos. E ele fala isso, eu achei muito forte, porque ele não fala isso para outra pessoa. Ele fala para ele mesmo. E aí a gente percebe que no início dos Salmos, Davi está ali com medo, angustiado, clamando para que Deus ouvisse a oração dele. E aí o mesmo Davi, na mesma oração, ele reconhece que Deus vai salvar ele, que Deus vai cuidar dele, que a alma dele que está aflita vai encontrar refúgio, vai encontrar cuidado em Deus. E que Deus não vai permitir que ele tropece, que ele caia. Vocês conseguem perceber ao longo do Salmo a diferença? Porque é isso que a oração nos permite. Às vezes você dobra o seu joelho para orar, e aí você dobra o seu joelho frustrado, angustiado, triste, preocupado, às vezes sobrecarregado. E aí você sai da oração, às vezes, você sai daquela oração leve, em paz, calmo. Porque é isso que a oração tem poder. Quando a gente lança para o Senhor as nossas aflições, quando a gente lança para o Senhor as nossas preocupações, Ele tira. A palavra fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando você se achega ao Senhor, através da sua oração, sobrecarregado, cansado, pesado, você sai leve por isso. Davi saiu diferente dessa oração por isso. Porque ele se chegou ao Senhor como ele estava, mas ele saiu transformado daquela oração. Então talvez o que falta para a sua vida ser transformada, o que falta para o seu dia começar diferente, começar leve, ou para a sua noite ser uma noite em paz, de sono, tranquilo, é a oração que está faltando. Porque às vezes você passa o dia carregando problema, resolvendo, preocupado, e aí você vai dormir da mesma forma. Aí você vai falar sobre: eu não
para ouvir, mas a minha mente não desliga. Porque talvez está faltando oração. Te falta orar. Te falta se achegar ao Senhor. Entregar os seus problemas para Ele, as suas aflições para Ele. Para que assim Ele possa recolher e possa te dar a paz, possa te dar a tranquilidade, a calma que vem dele. Que o mundo não conhece. Porque vem dele, vem de Deus. Então que a gente venha transformar a nossa vida nas mãos do Senhor.